Eis que ele vem entre as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Apocalipse, capítulo 1. Acerca dele, Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou: Vejam, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos para julgar a todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram, e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Judas capítulo 1. Pois ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Lucas capítulo 3. Sem dúvidas, a volta de Jesus é o evento mais aguardado pela cristandade, pois foi uma promessa deixada pelo Senhor. Pois ele disse: Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo. E nessa promessa os cristãos esperam até o dia de hoje. Muitos morreram, reinos se levantaram, e muitos outros caíram. E já se passou 2000 anos, mas por que o Senhor ainda não retornou? A resposta está em Pedro, o apóstolo mais caloroso do Senhor. Pois disse: O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A impaciência pela volta do Senhor ultrapassa as fronteiras desse mundo. Até as almas que já se desprenderam das aflições dessa terra clamam. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um deles recebeu uma roupa branca. E foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos, e que iam ser mortos, como eles tinham sido. Apocalipse 6 e 10. Sabemos que existe 3 motivos que impedem o Senhor de retornar, pois ainda não se completou o número dos mártires pelo Evangelho, a misericórdia de Deus para que ninguém pereça, e a pregação do Evangelho. Sobre isso Mateus afirmou: E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações. E então chegará o fim. Assim como o sol nasce todas as manhãs, é certo que o Senhor virá. Mas quando ele vier, será que achará fé na terra? Porque a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Na esfera terrena, terão que ocorrer diversas anomalias antes da volta de Cristo. Em primeiro lugar, o multiplicar da ciência, como mencionado pelo profeta Daniel. Os homens correram de um lado para outro em busca de conhecimento, e a ciência aumentará, e ela afastará os homens de Deus. Já vimos isso em boa parte da Europa. Depois terá o multiplicar da iniquidade, como mencionado pelo apóstolo Paulo. Pois nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. 2 Timóteo capítulo 3. A falsa religião será um marco antes da volta de Cristo.
Terão um aumento estrondoso de igrejas e pessoas professas, mas de um evangelho distorcido. E voltado ao ego e os prazeres dessa vida, isso já acontece na América Latina. Do outro lado do mundo, o que reina é o ateísmo. A Europa, que foi o berço da reforma, não acredita mais em Deus. O mundo precisa virar um caos, porque Jesus é o remédio quando essa terra não tiver mais solução. E por último, ocorrerá a quebra do sistema, a religião, moeda e o governo, para que então surja o homem do pecado, o filho da perdição. Acerca disso, Paulo, o apóstolo, afirmou: agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois, antes desse dia, terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Segundo Tessalonicenses 2. Isso ocorrerá para separar os falsos do verdadeiro, o joio do trigo. Somente os salvos resistiram. Então, conforme descrito em Mateus 24, diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. A vinda de Cristo será repentina e pegará a muitos de surpresa, mas somente para os que dormem. Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes, tiveram prazer na iniquidade. Segundo Tessalonicenses 2:10. Porque os salvos estarão alertas pela fartura de sinais, e os mortos aguardam há muito tempo, debaixo do altar de Deus, o dia da sua ressurreição. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Após o arrebatamento, o Apocalipse nos conduz a textos de difícil interpretação. Não se sabe ao certo a distância entre os dois acontecimentos, mas haverá uma segunda ressurreição, a dos ímpios. Mas aí deles diz a palavra de Deus: eu os levarei ao deserto das nações, e ali os julgarei cara a cara. Eu os condenarei agora como condenei os seus antepassados no deserto do Sinai. Mas bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. A vinda de Cristo é a satisfação dos justos, pois é recompensa de uma vida de sofrimento e hostilidades nesse mundo. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras, disse Jesus. Apocalipse 22. Mas a vinda do Senhor será um terror para os ímpios. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Nas visões de João é mostrado o destino final dos que não querem saber de Deus. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas todos os que amam e esperam sua vinda diz: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Apocalipse 22.
Se você anseia pela vinda do Senhor, deixe um amém. Se inscreva no canal para nos ajudar. E até o próximo vídeo. Amém.